Oi pessoal, sou a professora Bárbara. A gente vai ter aula hoje sobre o conteúdo de culturas africanas. Nós vamos ver um pouco como é que a gente vai ter a influência da cultura africana, principalmente aqui no nosso país. Esse é o conteúdo de história do 7º ano e a gente vai começar agora então a ver um pouquinho mais como é que essas coisas aconteceram. Então, para começar, a gente começa com o tema do nosso conteúdo, povos e culturas africanas, aspectos físicos do continente e o Império de Mali. Esse é um conteúdo que nós vamos ter 2 aulas, porque ele é bastante extenso, e nós vamos ver então um pouco sobre esses impérios, esses reinos que foram construídos e organizados no continente africano. Antes de ver o que estava acontecendo o que aconteciam nesses reinos, com esses povos, nessas culturas, a gente vai dar uma olhadinha principalmente nos aspectos físicos, geográficos, como é que se organiza o continente africano. E, antes de tudo, a gente pode, na verdade, se perguntar por que a gente está estudando sobre o continente africano se a gente mora no Brasil. A gente mora no continente americano. O continente africano, ele está bem distante da gente. Por que é tão importante a gente estudar o continente africano? Primeiro, a gente tem que ter, na verdade, algumas perguntas que vão ser bem importantes. A primeira: você sabia que o Brasil é o 2º país que mais tem negros no mundo? Vocês calculem, a gente tem o planeta Terra inteiro e o Brasil é o 2º país que mais tem negros. Ao que se deve isso? A gente tem que pensar, na verdade, num contexto histórico, porque para vocês terem uma ideia, o Brasil é o país que mais recebeu escravizados africanos da América inteira, do nosso continente inteiro. E isso tudo vai aproximar muito os laços que nós temos com a história e a cultura do continente e dos povos africanos. Uma coisa só, olha só, gente, chegaram a vir para cá uma média, existem documentos que apontam muito mais, mas é mais ou menos uma média de 4,2 milhões de pessoas desembarcando aqui. É muita gente. Bom, aqui eu coloquei uma imagem que, na verdade, é uma reunião, né, onde a ministra Nilo Gomes, ela vai assinar um decreto que institui o período em que nós vivemos, aliás, que vai de 2015 até 2024, como a década internacional dos afrodescendentes. A gente logo vai falar um pouco sobre quem são os afrodescendentes. Será que você é um afrodescendente? Mas aí então a gente vai ver bastante coisa sobre essa diversidade dos povos, das culturas da África e como é que ele vai construir o nosso país, como é que nós nos construímos como povo brasileiro, pegando essas influências culturais que vieram de tantos continentes. Antes, não vamos se perder, né? Vamos tentar se achar e ver aonde que fica localizado o continente africano. Não é aula de geografia, mas a gente tem que ter uma noção, óbvio, de onde é que está localizada a África. Bom, mapa, né? A gente tem o nosso continente americano dividido, né? América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na América do Sul. Aí nós temos aqui um outro território, né, geográfico. Temos o continente europeu, a Ásia. A Rússia faz parte da Europa e faz parte da Ásia, né? Eurásia, lembram disso? A gente vai ter a África, eis o nosso continente que vamos estudar. Próximo à Ásia, a gente tem um lugar que, na verdade, ele faz parte da Ásia, mas ele tem uma conotação cultural diversa e a gente vai ver que essa cultura, aliás, dessa região vai influenciar boa parte da cultura africana.
que é o Oriente Médio. Veja só, o Oriente Médio está aqui em laranja. O Oriente Médio ele está próximo da Europa, próximo da, né, coladinho, faz parte da Ásia, e próximo da África. Ele é um lugar que está ali no meio do furacão, né? Tem todo mundo perto, todo mundo está de olho, aliás, ainda hoje, no Oriente Médio. E, não deixando, não menos importante, a gente vai ter a Oceania, onde está a Austrália, né? Enfim, existem povos nativos, uma história bem interessante. Nos localizamos. O que é que nós vamos estudar? Vamos estudar o continente africano. E vamos principalmente ver como é que Brasil e África conseguem ter laços tão estreitos. Então, primeiro, a gente vai aprender um pouco sobre o continente africano. Algumas coisas bem importantes. Bom, vocês já devem ter estudado algum no ano anterior de vocês, no 6º ano, e segundo inúmeras pesquisas, a humanidade, nós, Homo sapiens, nós teríamos nos originado no continente africano. Ah, mas como é que os caras vão saber que se originou no continente africano? Simples, gente. Os caras, eles vão ter inúmeros pesquisadores. Nós temos médicos, vamos ter biólogos, químicos, físicos, arqueólogos, né, dos mais diversos estudiosos, e eles vão fazer inúmeras análises e inúmeras pesquisas. E todos os dados encontrados dos fósseis, que são ossos, né, as ossadas, dos nossos primeiros, dos nossos ancestrais humanos, eles vão acabar tendo a sua datação, né, o registro mais antigo, quase todos esses registros antigos, né, os mais importantes e os mais antigos de todos, eles vão estar, todos eles, exatamente no continente africano. Olha só, reflexãozinha. Se a humanidade surgiu no continente africano, isso quer dizer que então, num sentido biológico, vamos dizer assim, não é a minha área, mas vamos lá, todo mundo seria descendente de um povo africano. Logo, o conceito de que uma cor, né, ela é superior ou inferior à outra, cai por terra. Seria alguma coisa, é um conceito que vai além, né? Mas antes da gente também, vocês estudam, né, como o Homo sapiens vai ser originado na África, a gente também vai ver uma outra coisa. A gente vai estudar, também vocês estudam, já estudaram, como é que civilizações importantíssimas vão surgir no continente africano. Dentre essas civilizações existe uma, que é uma das mais, se não, né, civilizações antigas mais importantes. A gente vai ter o Egito Antigo. Quem não lembra, né, os deuses, pirâmides, né, aquele império que foi do ano 3000 ao ano 1000 a.C., né, ergueu, né, templos, coisas importantíssimas. Até hoje a gente acaba descobrindo coisas importantíssimas que esse povo, né, essa galera do Egito criaram, construíram. Mas também a gente não pode deixar de lado e pensar que outros grupos menores que viveram e habitaram a região do continente africano vão ser menos importantes. E uma das coisas talvez mais interessantes, e isso é algo que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, é a gente observar que dentro do continente africano existem centenas de etnias. A gente já vai ver o que é essa tal de etnia. Então, o que é uma etnia? Uma etnia é um grupo com um modo de vida próprio, com uma história comum, falante da mesma língua e que partilha os mesmos valores e mitos e crenças. Mas como assim? Não necessariamente, para você fazer parte de um mesmo grupo étnico, você tem que ter a mesma cor de pele.
Para você pertencer a um grupo étnico, você tem que ter valores e uma história comum. Você tem que ter crenças, seguir os mesmos preceitos, né? E isso tudo falar a mesma língua, porque a sua origem te trouxe falar aquela língua. E dentro do continente africano nós vamos ter então centenas de etnias. E dentro dessas centenas de etnias é que nós vamos ter as mais diversas línguas. A África, portanto, é um lugar tão diverso em etnias que a sua influência cultural chega a nós do modo como nos comportamos, como e com que a gente se alimenta, né? Nós temos muitos alimentos que vieram de origem do continente africano, por causa dessas nossas heranças, né? Desses laços que nós criamos ao longo de mais de 300 anos de contato com o continente africano. E a gente vai ter ainda influência direta com as religiões de matrizes africanas, principalmente o candomblé e a umbanda, nossa arte, a nossa música, no modo como a gente se comporta, na nossa estética, olha o cabelo, né? E no nosso ser brasileiro. E então, é isso que a gente vai estudar. A gente, na verdade, vai se aprofundar muito mais no conteúdo de como é que, não só do conteúdo de como é que a África vivia antes dos europeus chegando, mas principalmente um pouco sobre a nossa história. Se a gente aprende um pouco sobre a história da África, possivelmente a gente aprende um pouco mais sobre a gente. E isso nunca é demais, né? Bom, disso tudo que eu falei para vocês, eu peguei e preparei duas atividades. É um quiz que a gente vai responder aqui, né? Agora, quem tem o aplicativo, né, no aplicativo Aula Paraná, vocês conseguem, ele tá lá todo o quiz, todas as 5 questões do quiz vão estar lá, você vai responder pelo aplicativo. Quem ainda não está tendo acesso ao aplicativo Paraná, a gente vai responder ele agora, né? A questão número 1, ela vai fazer a seguinte pergunta: em que continente a humanidade teria sido gerada? A, Ásia. B, América. C, África. D, Oceania. Presente essa, hein? Depois a gente volta. 2. Que importante civilização da antiguidade viveu e desenvolveu-se no continente africano? A, Império Romano. B, Grécia Antiga. C, Império Otomano. D, Egito Antigo. Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e já voltamos aí. E aí? Tá fácil? Eu acho que tá muito fácil, hein? Vamos lá? Como já foi falado para vocês, o continente que se originou, o planeta Terra, segundo todas as pesquisas arqueológicas, né, de biologia, de ossadas, pesquisas nos fósseis, que remontam à origem do Homo sapiens, dos outros, foi o continente africano. Resposta C. E que importante civilização da antiguidade viveu e desenvolveu-se no continente africano? Nós estamos falando ainda da antiguidade. E a grande civilização que se desenvolveu na antiguidade no continente africano é o Egito Antigo. Foi? Acertaram. Vamos para o próximo?
Agora a gente vai falar um pouco sobre a diversidade africana. Como assim a diversidade africana? A gente vai ver alguns tópicos, algumas coisas para a gente ter um pouco de noção de como eles se organizam geograficamente, de como eles conseguem ter as suas que línguas eles falam, como as coisas funcionam na África atual. Né? A África, gente, ela é o terceiro continente em extensão territorial. Isso quer dizer que é o terceiro continente maior do mundo. Ele tem 30 milhões de quilômetros quadrados. Continente africano e vão dominar territórios. Quando eles dominam territórios, eles vão impor a sua língua, a sua cultura, né, àqueles povos dominados. Logo, se você for para a África, você vai para a República dos Camarões e eles falam francês, você fala, nossa, mas como assim? Esses caras estão falando francês? É porque eles foram neocolonizados pelos franceses. Mas essa história de neocolonização, ela é episódios e episódios bem mais para frente. Mas é só para a gente ter uma noção, né? Aspectos físicos da África. Aqui a gente tem um mapa físico, né? Algumas divisões. Depois eu tenho um mapa um pouco mais para frente para vocês entenderem um pouco como existe a divisão. Primeiro, a África é um rico ecossistema. Eles têm florestas, eles têm savanas, eles têm deserto, eles têm montanhas. É um continente riquíssimo num sentido de aspectos geográficos da natureza, né? E de uma maneira mais simples, para simplificar o nosso entendimento, os países africanos, eles se dividem em duas principais regiões. O norte da África, que basicamente, estão vendo aqui essa faixa amarela, né, que divide deserto do Saara? Esse é o norte da África. E do deserto do Saara para baixo, se chama, né, algumas pessoas chamam de África subsaariana. E é então essa divisão, né, dessas principais regiões que vão acabar mostrando muito de algumas diferenças que existem dentro do continente africano. Vamos dar uma olhada? Esse mapa aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, a parte branca é a África do Norte, e a parte que está pintada em amarelo é a África subsaariana. Essa parte da África do Norte, aliás, o Egito está aqui, tá, gente? Olha aqui ele, nesse cantinho aqui. Essa parte da África do Norte, vou dar o nome de alguns países para vocês terem uma ideia. O Marrocos está aqui, a Argélia está aqui, a Líbia está aqui, a Tunísia está aqui e o Egito, como eu já havia dito. O que existe dentro da África do Norte? A África do Norte, ela vai ter um contexto um pouco diferenciado do restante da África, o que, aliás, acaba levando muitas pessoas a alguns equívocos, né? Vamos dizer assim. Por que equívoco? Porque as pessoas geralmente generalizam o continente africano como sendo um continente negro, né? Num sentido de cor, onde as pessoas, elas deduzem que, claro, né, a partir de o que a mídia vai passar, o que você vê na TV, o que as pessoas vão passando, mas não existe um aprofundamento de entendimento. Mas eu vou pesquisar sobre a África. Gente, a África, ela não é um continente exclusivamente de população negra. Ela tem, como já dito para vocês, das mais diversas etnias. As etnias, elas vão ser variantes, lembram? Variantes entre línguas, elas vão ser variantes entre seus aspectos culturais, históricos, entre suas crenças. E nós vamos ter também uma diferenciação, muitas vezes, na tonalidade da pele. A África do Norte não é exclusivamente, mas várias populações, vários povos que vivem no norte da África, eles vão ter uma pele que não é caracterizada com esse aspecto do que as pessoas sempre imaginam como uma África negra. E boa parte, tem mais uma curiosidade, boa parte dessa África do Norte, ela
teve contato com povos árabes e boa parte dela é muçulmana. Mas isso a gente já fala um pouquinho mais pra frente, né? A África subsaariana, que é essa que está pintada em amarelo, inúmeros países. Sudão, Congo, Angola, Zâmbia, a ilha de Madagascar, África do Sul. Gente, a África do Sul é um país da África, tá? Do continente africano. O continente africano são inúmeros países que fazem parte dele. Não existe um país África, ok? A gente vai ter aqui uma atividade onde eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês. Quem tem o livro de história, tá lá, é o capítulo 2, pode dar uma olhada nas atividades do capítulo 2, a gente vai ter essa atividade lá. Quem não tem o livro, por favor, eu quero que vocês peguem o caderno e vocês copiem essa atividade no caderno de vocês. A gente vai corrigir essa atividade ainda hoje, né, aqui na aula, mas eu quero que vocês, por favor, copiem. Qual é a questão? A África é o berço da humanidade. Apesar disso, sua história é pouco conhecida. Leia as afirmações e copie em seu caderno as verdadeiras. Justifique as suas escolhas. Mas como assim? Eu coloquei aqui A, B, C, D e E. São 5 frases que elas estão expondo um determinado conhecimento sobre a África. Vocês vão ler essas questões. A África é um país com muitos povos e línguas diferentes. B. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. C. A África é um continente com 54 países, datado em 2018, e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. D. A história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. E E. Grande parte da população brasileira descende de povos africanos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no seu caderno todas as questões que você acha que são as verdadeiras. A que você achar que não é verdadeira, você não precisa copiar. Mas assim que você copiar a sua questão, né, a frase que você acha que é verdadeira, você vai ter que me justificar. Me diz da onde você tirou essa informação, né? Me diz se isso é correto. Eu falei todas essas coisas aí agora há pouco. Eu vou dar para vocês 4 minutos para vocês copiarem, para vocês responderem e verem aí certinho como que vocês vão fazer isso, ok? Tô esperando. E aí, pessoal, estão fazendo tudo certinho? É só reescrever as questões que vocês acham, as afirmações, né,
que vocês acham que são as verdadeiras e me justificar por que que vocês acham que elas são verdadeiras. Vocês podem pegar aí um trecho do que da aula, vocês podem pegar no livro, porque, né, como tá a resposta. Mais um minutinho. Vamos lá, gente? Então, já fizeram? Bom, A África é um país com muitos povos e línguas diferentes? B, a África é um continente habitado exclusivamente por povos negros? Será que essa B é correta? Depois vocês têm que ver no caderno de vocês, tá? A África é um continente com 54 países e mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. A história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. E grande parte da população brasileira descende de povos africanos. Espero que vocês tenham feito tudo certinho, hein? Tenho certeza que está muito fácil. Vamos passar para outra? E agora, finalmente, a gente começa a ter o conteúdo, né, para a gente entrar e falar um pouco mais sobre os povos que viviam no período em que os europeus, um pouco antes dos europeus chegarem na África. A gente vai ter daqui algumas aulas, a gente vai estudar como é que os europeus chegam na África, a passagem deles, como eles vão para a Ásia, como eles vêm para a América, mas isso a gente vai dar um tempinho. Por enquanto, a gente vai dar uma olhada como é que se desenvolvem, então, esses povos, como se organizavam esses povos na África. Bom, a gente vai aqui, tá num território, vocês estão vendo essa faixa, né, que está um pouco cor-de-rosa, aqui com uma cor diferente, né, faz parte do local onde existiu o chamado Império do Mali. A gente, antes de falar um pouco sobre o Império do Mali, a gente vai falar sobre os malineses, que são os povos, né, que pertenciam ao Império do Mali. Todo esse território que pertence ao Império do Mali, ele vai estar mais ou menos ali entre o século XIII para o século XV. Né? Ele foi um império, né, que teve então uma duração relativamente boa, e o Império do Mali, ele vai começar da seguinte maneira. Ele começa porque existe um grupo grande de pessoas que vão dominar essa região ali. E essa região, antes de ser habitada, antes de ter um Império do Mali, a gente vai ver um pouco sobre o que é ser um império, existiam outros reinos, existia o reino de Gana, existiam outros povos que viviam ali. Mas, ao longo da história, chegamos no Império do Mali. Uma coisa que eu quero que vocês também pensem, e que é muito importante, que a gente está dando uma olhada no continente africano, nos reinos africanos que existiram durante o período do que a gente chama de Idade Média, que é o conteúdo que a gente está estudando. A gente vai ver a Idade Média na Europa, a gente vai ver o que estava acontecendo em alguns lugares. E o que estava acontecendo na Idade Média na África? Tcharam! Império do Mali.
O Império do Mali, então, é um dos mais duradouros impérios que a África já viu. Os malineses, eles não dominavam a escrita. E isso, na verdade, gente, é uma coisa que traz, na verdade, várias informações para a gente entender um pouco como se organizavam essas sociedades, esses povos. Por quê? Porque o conhecimento que a gente tem sobre a história da África, ele é um conhecimento muito raso, tipo um conhecimento pequeno. A gente não tem todo o conhecimento, a gente não tem acesso a um conhecimento específico sobre a história da África, porque a gente acaba não tendo, acabou tendo migalhas que foram nos chegando. Hoje, né, a gente tem um acesso muito maior. E, olha só, os malineses, eles vão ter a sua história principalmente marcada pelo que a gente chama de história oral. O que é história oral? Gente, a palavra já diz tudo. Quando você senta lá com o seu avô, com a sua avó, né, no domingo, e o seu avô conta aquelas histórias do que acontecia quando ele era jovem, o que aconteceu com o pai dele, com os amigos dele, como ele vivia, como era, né, a cidade na época. Eles sempre vão contar essas histórias. Toda vez que a gente está, às vezes, principalmente com pessoas mais velhas, com mais idade, que têm mais experiência, elas sempre vão contar como elas viveram, como as coisas eram. Isso é história oral. Eles estão ensinando a gente e mostrando pra gente como se vivia, como as pessoas pensavam, como as coisas eram, através da oralidade. E o Império do Mali era uma sociedade principalmente baseada nesses critérios da história oral. Existiam pessoas, uns caras muito bom, lá no Império do Mali, que eles eram chamados de griots. Grava aí, griots. É fácil, não é difícil. Esses caras, eles eram tão importantes porque eles contavam as histórias dos acontecimentos do passado de todo o povo malinês. E, através das gerações, eles iam contando tudo o que ia acontecendo. Olha só, né? Eu vou ler para vocês um pedaço de um trecho, de um texto, que fala um pouco sobre como eles eram, como eles se organizavam, esses griots. Os griots eram indivíduos encarregados de preservar e transmitir as histórias, conhecimentos e canções de seu povo. No passado, os griots eram procurados por muitos reis africanos para trabalharem como professores particulares de seus filhos. Sim, o que mais um professor faz se não passar o seu conhecimento através da oralidade, né? Eles ensinavam arte, conhecimentos sobre as plantas, tradições, história e davam conselhos aos jovens príncipes. Além dos griots, contadores de história, haviam também os griots músicos e os cantores, que interpretavam e conservavam canções tradicionais. E havia ainda mulheres griots, que faziam o mesmo que os griots homens. Olha só, então além dos caras que só sentavam lá e davam aula, explicavam, né? Tá? Além disso, existiam as pessoas que pegavam instrumentos e cantavam tudo aquilo que estava acontecendo. Uma atividade para vocês. Há um antigo provérbio do poeta do Mali, Rampa Teba, não precisa saber o nome, falar direitinho, tá, gente? Que diz: quando morre um velho, é como se uma biblioteca inteira fosse incendiada. Você concorda com essa afirmação? Quando morre um velho, é como se uma biblioteca inteira fosse incendiada. Isso quer dizer que quando uma pessoa mais velha ela morre, ela tem tanto conhecimento que é como se todo esse conhecimento fosse queimado? Você concorda com essa afirmação? Eu quero que, além disso, você destaque alguns ensinamentos que você aprendeu com seus avós ou com alguém mais velho e que utiliza no seu dia a dia.
Tá? Então, quero que você diga para mim, você já aprendeu alguma coisa? Alguém já numa maneira de oralidade, alguém mais velho te ensinou alguma coisa? O seu avô ou pessoas mais velhas que você tem ao seu redor? Quero que você copie essa questão no seu caderno, guarde aí, que você vai ver, né? Você vai tentar ir relembrar, vai responder isso depois, deixa guardada essa atividade e a gente já vai retomar. Eu vou dar para você 2 minutinhos, porque é rapidinho para copiar, para você copiar essa questão e a gente já volta para o nosso conteúdo. E aí, pessoal? Copiaram? Deu certo? Então, vamos passar para o seguinte? Copia, pensa bem, veja quais as influências que vocês têm das memórias, veja se o que vocês concordam com essa afirmação. É uma questão discursiva, né? Você tem que pensar. Você não vai tirar essa resposta de nenhum lugar, você vai ter que pensar, refletir para ver o que você pensa sobre isso. Tá bom? Vamos lá? Um pouco sobre os malineses. Bom, primeiro que a gente tem que falar um pouco sobre como que começa tudo isso. Tudo começa com um príncipe da etnia Mandinga, que era o grupo que vivia naquele território. O nome desse príncipe se chamava Sundiata Keita. No ano de 1235, o Sundiata Keita, ele vai fundar o Império do Mali. Questão importante, olha aqui no balãozinho, o termo império, ele denota a ideia de território geográfico extenso, que contém em geral um conjunto de nações e povos etnicamente ou culturalmente diversos. Império, gente, o termo império ele vai estar ligado a um território que quer expandir o seu território. São lugares, pessoas, grupos que acabam formando e expandindo, eles dominam territórios. Ele não fica preso unicamente em um espaço. Ele vai dominar vários povos, vai impor a sua cultura, o seu modo de viver, vai ter exércitos fortíssimos, porque ele precisa disso para ter um império fortalecido. E eis que o Império de Mali, ele expandiu o seu território no continente africano. O Sundiata Keita, que era, né, o príncipe do império, né, que acaba formando o Império de Mali, ele vai se converter ao islamismo. Dizem que ele se converte ao islamismo. O islamismo, gente, é uma religião, né, que boa parte dos povos árabes são muçulmanas, seguem o islamismo, onde eles seguem a palavra do profeta Maomé, e essa é uma religião que acredita apenas em um Deus, Alá, né? É o mesmo conceito, né? É o Deus único, né? É uma religião monoteísta, assim como o cristianismo, né? O imperador, ele era a figura de maior autoridade, e sobre esse poder, o império manteve-se unificado e hegemônico até a metade do século XV. Então, a gente vai chegar até o ano de 1400, mais ou menos, de Império de Mali. Ele vai estar, de certa maneira, né, um império fortalecido. Tem aí uma fofoquinha, fofoca histórica, adoro o momento. Dentre os imperadores que o Mali teve, o termo que eles davam, né, eles se chamavam Mansa. E o Mali, um dos mais importantes, né, dos imperadores que o Mali teve, foi um cara chamado Mansa Musa. Ele, se eu não me engano, ele era o neto do Sundiata Keita.
E ele era ostentação geral. Tem uma história que ele diz que vai visitar a galera, né, ali no norte da África, indo pro Oriente, né, até porque ele era muçulmano. Ele vai fazer uma visita, na verdade, a Meca, que é uma das coisas mais importantes para quem é muçulmano, é fazer pelo menos uma vez na vida uma visita à Meca. Ele vai também com intenções comerciais e diz que quando ele vai lá para Meca, ele arrasa, ele abala, porque ele ostenta muito ouro e todo mundo fica boquiaberto com tanta coisa que ele compra. Teve uma revista norte-americana, esses tempos, de economia, que ela fez um balanço histórico para saber quem eram os caras mais ricos ao longo da história da humanidade. Esse Musa, né, o Mansa Musa, que seria o neto do Sundiata Keita, ele foi classificado como entre os 5 caras mais ricos do mundo, no mundo atual. Vocês sacam? O cara tinha muita grana, né? Muito ouro. E uma das coisas importantes, né, voltando aqui, saindo da fofoca histórica, era que o império, né, esse império de Mali, ele ergueu-se numa das cidades mais importantes, que é chamada Tombouctou. Tombouctou, gente, eu não sei se assim se pronuncia, tá? Ela se tornou um dos centros intelectuais mais importantes do mundo. Hoje é considerada também patrimônio imaterial, material da humanidade. Mas o que é importante a gente pensar? Tombouctou, eles criaram uma universidade para difundir a religião islâmica lá. Lembra que eu tinha falado que a África do Norte, o islamismo, a religião islâmica é muito forte? Olha só, uma curiosidade, né? A gente sempre pensa no continente africano ligado a religiões de outras matrizes e o islamismo está ali, super presente, né? A economia malinesa, ela tinha como ouro o seu produto principal, praticava artesanato, agropecuária e o comércio. Uma coisa importantíssima sobre o Império de Mali é que eles comercializavam o sal. Eles descobriram sal embaixo da areia, né, através de processos milenares geográficos. O sal, existia uma água, né, ali, e daí virou sal, e eles tiravam a areia e pegavam o sal e vendiam o sal. O sal era um produto que valia muito na época, né? Um outro produto que eles vendiam, comercializavam muito, né, no Império de Mali é o noz de cola. A noz de cola é um produto da floresta. Veja só, gente. E a noz de cola, ela é uma espécie de uma frutinha, né, que ela vai ter muita cafeína. E tendo muita cafeína, ela acaba gerando, né, a ideia de dar mais energia para as pessoas. Eu preparei aqui uma atividade para vocês. E essa atividade, ela tem no livro de vocês, né? Vocês vão pegar ela, vocês vão copiar essa atividade e vão responder. Na verdade, só precisa copiar a pergunta, tá, gente? E a pergunta é: a noz de cola é uma planta nativa da África e para que serve o seu fruto? Facílimo, né? É só me dizer aí a resposta. Vamos passar para o seguinte? E força e declínio do Império de Mali. Ele chega a 45 milhões de habitantes, ele dura 230 anos, ele possui um exército poderoso, ele controlava a extração do ouro, a administração era extremamente eficiente, ele adotava uma política de consulta aos povos dominados e respeitava as suas tradições e religiões, e ele entra em declínio devido a conflitos e o surgimento de novos centros do poder. Mais uma atividade, eu quero que vocês copiem essa atividade no caderno de vocês. Essa atividade ela tem no livro de vocês, vocês podem pegar a atividade do livro de vocês, voltando, esse é um conteúdo do capítulo 2 do livro de vocês. Então, atividade aqui. E a gente tem a segunda atividade. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que antes da chegada dos europeus, no continente africano, isso, né, a partir do século XV, a gente teve alguns povos que já viviam aqui na África. O primeiro povo que a gente estudou foram os malineses, no Império de Mali. E na nossa aula
Agora, a próxima, a gente vai estudar um pouco sobre os bantus, que vão acabar formando o Reino do Congo, e sobre os iorubás. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês terminarem aqui as atividades. Vejam bem que são as atividades que vocês têm no livro. A gente tem aqui algumas orientações, se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube, tem vários vídeos, várias coisas sobre o conteúdo que vocês estudaram. E é isso aí, pessoal.